Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estatística, tá? Olha só no Enem 2023 foram 7 questões desse assunto, tá bom? E nesse assunto é importante dizer que eu coloco, eu incluo a interpretação de gráficos e tabelas e as medidas de tendência central, então média, moda e mediana, tudo junto de estatística, tá? Então foram 7 questões na prova do ano passado, então é um assunto extremamente relevante e de certa forma é um assunto fácil, simples de estudar, tá? Não é um assunto muito extenso, é uma coisa bem simples. Então nesse vídeo eu vou resolver algumas questões com vocês, vou dar alguns apontamentos aqui, uns direcionamentos para que você consiga resolver essas questões, tá? E acertar, obviamente, né? Então eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Opa! Então a gente vai começar com as questões de gráfico, tá? Interpretação de gráfico e tabela. E o que acontece? Tem alguns padrões no Enem, tá? Então eu trouxe 3 questões que normalmente são as formas aí que aparecem as questões de interpretação de gráfico, tá? Ok? Então, ó, essa primeira questão, qual que é o padrão dela? Então, o enunciado, ele vai te dar uma situação, vai te dar informações, e você precisa colocar essas informações em gráficos, tá? Representar essas informações com um gráfico. Então, a gente parte dessas informações e a gente vai analisar aqui os gráficos, né? Então, normalmente a gente vai pegar pontos específicos, valores, e a gente vai dar uma olhadinha nessas representações, certo? Então, ó, o comando aqui da questão, ele já me diz isso, ó. O gráfico que representa o valor da corrida em real em função da distância. Então, ele quer um gráfico que representa isso aqui, ó, o valor da corrida em função da distância. Fechou? Então, a gente precisa, obviamente, ler o enunciado com atenção, tá? Essas questões, normalmente, elas são fáceis. Então, você precisa ler com muita atenção o enunciado para você não deixar passar nada, nem cair em algum distrator ou pegadinha, tá? Porque como são questões fáceis, é muito importante que você acerte esse tipo de questão no Enem, né? Então, vamos lá, ó. O valor cobrado por uma corrida de táxi é considerado, somando-se a bandeirada, que é um valor fixo, que é cobrado em qualquer corrida, a um valor variável, que depende da distância percorrida. Ó, aqui ele só fez explicar como é que funciona o valor cobrado por um táxi, tá? Tem questão que aparece, né, esse fato de quanto que um taxista vai cobrar, mas ele não explica o que é a bandeirada não, tá? Então ele aqui foi bonzinho e explicou, caso você não soubesse, tá? Então a empresa de táxi cobra pela bandeirada o valor de R$ 4,50, tá? Então é um valor fixo de R$ 4,50. Para corridas de até 200 metros é cobrada somente a bandeirada. E para corridas superiores a 200 é cobrado o valor de 2 centavos para cada metro adicional percorrido. Então, ó, você entrou no táxi, vai percorrer até 200 metros, quilômetros não, né? Até 200 metros, então você só vai pagar R$ 4,50. Passou de 200 metros, então esse adicional de 200 vezes 2 centavos, tá? E aí você soma com o valor da bandeirada, obviamente. Fechou? Então, ó, por esse enunciado aqui, a gente já consegue eliminar 2 alternativas, tá? Por quê? Porque o valor ele é calculado de forma diferente. Então, até 200 metros ele é calculado de uma forma, é um valor, né, que é de 4,50. 4,50. Acima de 200 metros é um valor diferente, vai ser calculado de uma forma diferente. Então, não é um gráfico linear, tá? Então, ó, essa alternativa aqui, ó, letra A e a letra B, elas não podem ser a nossa resposta, tá? Porque, ó, o gráfico, ele vai de forma linear. E a gente viu que não é de forma linear. Então, a gente já elimina essas questões, tá? E o que vai fazer você acertar essa questão é justamente esses 600 metros aqui, ó, da questão, né? A gente precisa saber quanto eu vou pagar com 600 metros. Porque, ó, até 200 metros, todos eles estão me dando aí o equivalente a 4,50, né? Então, você vai andando até 200 metros. Então, o valor é fixo de 4,50, não? Você repara aqui que ele está representado nessas outras alternativas dessa mesma forma. Então, o que vai garantir pra gente é esses 600 metros. Então, a gente vai calcular aqui, ó, 4,50 da bandeirada, certo? Mas, ó, como ele tá falando de 600 metros, mas a gente tem um adicional aqui, ó. Então, eu não vou colocar os 600 metros, tá? Quanto que passou de 200? 400 metros, né? Então, eu vou pegar os meus 400 metros adicionais e vou multiplicar por 2 centavos, tá? Tranquilamente. Então, esses zeros multiplicam aqui. 4 vezes 2, 8. 8 mais 4,50. Então, a gente vai ter um valor aí de R$ 12,50 para os 600 metros, tá? E a gente vai encontrar isso aqui, né? Nessa alternativa, ó. 600 metros eu vou pagar R$ 12,50. Então, a nossa resposta é a resposta letra D,
certo? Se você não se atentasse a esse fato aqui, ó, que é um valor adicional aos 200 metros, né, o que passar dos 200, então o que é que você ia fazer, ó? Você ia cobrar aqui a bandeirada, 4,50, aí você ia pegar os seus 600 e ia multiplicar por 0,2 centavos, por 2 centavos. E aqui vai dar 12, 12 mais 4,50 ia me dar um valor aí de 16,50. E tem resposta, isso aqui, ó, olha aqui na letra E, tá? Então, essas questões que são fáceis, você precisa fazer a leitura com muita atenção, para que você não caia nesses distratores, né, ou pegadinhas, se tiver, e aí você acabar errando a questão, tá? Então, muita atenção. Veja que é uma coisa muito simples, né? A gente faz um valor correspondente aqui e a gente achou a resposta, certo? Então, vamos aí para o segundo padrão, tá? Se você tá gostando desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, tá? Que me ajuda bastante. Aquela questão, né? Essa questão aqui foi do Enem 2020, tá? E eu trouxe aqui as outras duas questões que são do ano passado, do Enem 2023. Então, vamos lá para o enunciado da questão, né? Para o comando, perdão. Ó, enquanto desses instantes, a criptomoeda A estava mais valorizada que a criptomoeda B. Então, eu estou vendo um gráfico aí, então provavelmente a gente vai precisar só saber em quais instantes, qual o horário que a criptomoeda A estava mais valorizada que a criptomoeda B. E aí, o que é que você normalmente vai fazer, né? Você vai pegar, por exemplo, aqui, ó, 10 horas da manhã, ó, a criptomoeda A, aqui, ó, valia 2, essa aqui valia 2, então são valores iguais, né? Nenhuma tá mais valorizada que a outra, então iguais. E aí você ia pegar todos esses pontinhos, né? Todos esses horários, e você ia fazer as coordenadas um por um e ver aí quando que a coordenada, a criptomoeda A ia estar mais valorizada que a cripto B, tá? Dá pra fazer assim, óbvio que dá, você ia achar a mesma resposta da mesma forma, né? Só que tem um jeitinho mais rápido de resolver, né? Como esse gráfico aqui, ó, ele tá de forma proporcional, ó, 1 para 1, 2 para 2, ó, 3, 3 para 3, 4 para 4, ele tá de forma proporcional. Então, se eu traçar uma reta aqui bem no meio, ó, deixa eu ver se eu consigo, né? Meio que deu uma retinha aqui. Então, ó, tracei essa reta aqui. Isso aqui é 45, tá dividindo isso aí no meio, tá? Que significa o quê, ó? Que os valores desse lado aqui, ó, quanto mais pra cá, ó, repara que aqui é a cripto A, né? Então, quanto maior os números que estiverem aqui, né, os horários, então significa que a cripto A, ela tá mais valorizada, né? Que os valores aqui, eles estão maiores do que no Y. E se ele quisesse a cripto B, então desse lado aqui, ó, estão os valores que tem essa coordenada aqui maior, né? Que seria a criptomoeda B, tá? Então, naturalmente, eu já consigo achar minha resposta, ó. 1, 2, 3, 4 horários, tá? Enquanto desses instantes, então, seria a nossa resposta, letra B, 4. Mas, novamente, né? Isso aqui é um macete muito bacana, já apareceu várias vezes no Enem, mas dava pra você resolver, né, com da outra forma. Só que aqui você ganha muito tempo, né? E como a prova do Enem é uma prova longa e cansativa, então, quanto mais você conseguir resolver algumas questões rápido, melhor, porque sobra aí um tempinho, certo? Então, esse é um macete bem interessante aí para questões com esse tipo de gráfico, fechou? Se você tiver com alguma dúvida, deixa nos comentários, tá bom? E aqui mais uma do Enem 2023. Minha rinite não tá legal hoje. Vamos ver o enunciado aqui da questão, o comando. Eu sempre falo trocado. Ó, por quantos minutos durante essa caminhada o celular dessa pessoa ficou sem receber sinal de internet, tá? Então, vamos só dar uma lidazinha aqui, ó. Uma pessoa caminha por 30 minutos e utiliza um aplicativo instalado em seu celular para monitorar a variação de intensidade de sinal da internet recebido pelo aparelho durante o deslocamento, tá? Então, chegando ao seu destino, o aplicativo forneceu esse gráfico. Então, tá aí o gráfico e o comando da questão que é que a gente encontre, né, quantos minutos essa pessoa ficou sem receber o sinal, tá? Então, quando não tem sinal de internet, ó, intensidade do sinal da internet. Aí esse lado aqui. E aqui é o tempo em minutos, certo? Então, ó, quando não tem internet, que ele não recebe sinal, qual é a intensidade do sinal? 0, né? Então, a gente precisa só olhar os instantes em que a intensidade foi 0. Então, ó, a gente vai olhar esse instante aqui, que tá 0, né? E esses instantes aqui, ó, são os minutos daqui, ó. Então, de 10 para 12, 2 minutos. 16 para 20, mais 4 minutos. Então, 4 mais 2, 6 minutos. A nossa resposta é a letra A.
Muito cuidado com isso, tá? Com essa percepção do que é ficar sem receber sinal de internet, né? Não tem sinal, né? É zero. Porque de repente você poderia confundir aí com um sinal constante. E aí você poderia colocar essas outras partes aqui do gráfico, né? Na sua conta. Cuidado com isso, tá? Por isso que é importante ter muita atenção com o comando da questão. Reler sempre o comando da questão. E dar uma olhadinha direito no enunciado, que de repente tem alguma informação, tá? Você não pode errar esse tipo de questão. E se você somasse esses instantes aqui, tá? Não se engane. Se você somar isso aqui, tem a resposta, tá? Tem a resposta com essa alternativa dessas somas aqui, tá? Então, muita atenção. Não são questões difíceis. Mais uma vez, são questões que você precisa ler com atenção. E reler o comando. Sempre que você assinou a alternativa ou fez algum cálculo, alguma coisa, reler o comando, tá? Porque aí você tem certeza do que o que você achou é justamente aquilo que a questão tá pedindo, tá bom? E aí, beleza, a gente encerrou essas questões de gráfico, tá? Então eu trouxe 3 exemplos aqui com os padrões que mais caem de gráfico. E agora eu vou trazer aí questões de medidas de tendência central, tá? Média, moda e mediana. Que também são assuntos bem simples, tá? Nada muito, digamos assim, de um nível de dificuldade muito grande, mas obviamente, dependendo do contexto aí, né, da questão, pode ser um pouco mais trabalhoso. Mas vamos lá, ó. O comando dessa questão aqui, ó. Qual foi a mediana? Então, eu já sei que eu preciso saber aí, ó, a mediana dos dados apresentados. Então, você só vai precisar lembrar o que é mediana, né? Então, você precisa saber como calcula. Se os dados, né, os números aí forem os números apresentados, eles forem ímpar, né? Por exemplo, aqui, não nesse caso, sei lá, fosse 15. Então, a mediana é o termo central. O que é que você vai fazer? 15 dividido por 2, 7,5. Mas você não vai pegar o 7,5, porque não existe o 7,5 termo, né? Você pega o seguinte. Então, 8. O 8º termo é a mediana, tá? Isso quando os valores são ímpares. Se fosse 7 números, 7 dados, não sei, 7 informações aí. 7 números. Então, o termo central, 7 dividido por 2, 3,5. Mas você pega o seguinte. Então, era 4, né? Ó, faz sentido, né? Porque você deixa 3 de um lado, 3 do outro, né? E o termo central seria justamente o quarto, tá? Então, para números ímpares, você divide por 2 e pega o seguinte. E quando é números pares, que é nesse caso dessa questão aqui, né? Que são os meses, são 12, o que é que você vai fazer? Você vai pegar 12 dividido por 2, 6. Você vai pegar o sexto termo, vai somar com o seguinte e divide por 2, certo? Você vai fazer uma média dos termos centrais, no caso, né? Vamos lá. Isso, mas esqueci de dizer, né, que quando os termos, você coloca eles em ordem crescente, tá? Isso é muito importante. Às vezes a galera erra a questão de mediana justamente porque não colocou eles em ordem crescente, tá? Você precisa colocar em ordem crescente e aí sim, depois você consegue achar o termo central, tá? Você localiza quais são os termos centrais e você encontra a sua mediana. Vamos lá. 12 aqui, né? Então eu preciso, ó, encontrar o sexto. Vou somar com o sétimo, não é isso? E aí, eu vou dividir por 2, certo? Então, ó, vamos lá. Eu iria colocar em ordem aqui, né, do menor para o maior, mas eu vou riscando aqui, tá? Ou colocando de lado, ó. O menor de todos eles aqui, ó, é o 20. Então, esse é o meu primeiro termo. Depois do 20, ó, vem o 25, é o meu segundo. Não tem mais 25, né? Cuidado com termos que se repetem, tá? Então, ó, o 30 é o meu terceiro. Tem outro 30? Não tem 30. Então, seria 35, é o meu quarto. Tem outro 35? Tem outro 35 aqui, ó, é o meu quinto. Aí tem o 40 agora, ó, é o meu sexto. Tem outro 40? Não tem, né? E aí vai pro 45, é o meu sétimo. Pronto. Parei aqui, tá? Eu não preciso colocar o restante em ordem. Eu só preciso do sexto e do sétimo. Então, o que é que eu vou pegar, ó? 40, vou somar aqui, ó. 40 mais 45. E, obviamente, esse termo central aí, né? É 42,5, que é a nossa resposta aqui, a letra B, certo? Esse é um jeito de fazer. Você também pode sair, né, tirando os extremos desses dados, tá? Então, você vai tirar o menor, tira o maior, tira o menor, tira o maior dos que vai ficando e você vai ficar exatamente aí com o termo central, né? Então, por exemplo, aqui o menor é 20, então o maior de todos agora é o 70, né? Tirei o menor, tirei o maior. Aí eu vou repetir isso até eu ficar com os termos centrais, ó. Então, o próximo seria 25, que é o menor. Então, o maior, a gente teria um 65 aqui, ó. Então, eu tirei. Agora, seria 30. E a gente tem 60 aqui. Aí, teria um 35 e eu tiro um 55. A gente tem outro 35, que é o menor.
e aí eu tiraria os 50 e eu ficaria justamente com os termos centrais, tá? É outra forma de resolver também. Mas eu acho, é porque vai depender da quantidade de termos que tem isso aqui, né? Se tiver muito termos, de repente pode ficar um pouco confuso. Mas enfim, são duas formas para você resolver questões de mediana. Fechou? Tranquilo, né? Vamos ver aí a nossa última questão aqui. Eu trouxe uma questão de média agora, tá? Vamos lá, ó, o comando da questão, ó. Segundo essas informações, qual será o tipo de semente a ser adquirida? Então, obviamente eu vou precisar escolher uma, mas eu preciso ver o que é que eu tenho que levar em consideração, né? Vamos fazer a leitura aqui rapidinho. Os pesquisadores de uma empresa especializada em grãos selecionaram 5 diferentes tipos de semente de feijão e concluíram que, quando armazenada por até 6 meses, o poder germinativo de cada um desses tipos expressa em porcentagem quantas sementes são capazes de germinar, e aqui ele vai explicar o porquê, né? Mas o que vai interessar a gente tá aqui, ó. Um agricultor irá implantar, ou melhor, irá plantar 3 áreas distintas utilizando sementes de um mesmo tipo. A primeira área será plantada com a aquisição das sementes, a segunda 3 meses após e blá blá blá. Esse agricultor irá optar pela compra do tipo de semente que apresentar a maior média dos 3 percentuais. Então é justamente isso que a questão vai querer, né? Ele quer saber qual é a semente que ele vai escolher. Então vai ter que ser a que tem a maior média. Para ter a maior média, o que é que a gente precisa? Que tenha a maior soma, tá? Então é sempre isso. Sempre que você precisar saber qual é a maior média de alguma coisa, é a que tem a maior soma, tá? Você não vai precisar calcular a média não, pelo amor de Deus. É só a maior soma. Então você soma, o que for maior é a maior média. O que for menor média, tá? Então vamos lá, ó. A gente tem aqui valores muito parecidos. Então a gente vai estar sempre aqui em valores maiores que 80, 80 e a maioria aqui maiores que 70. Então, já para ficar fácil, ó, você vai somar as dezenas. Então 8 mais 8, 80 mais 80, 160, mais 70 vai me dar 230. Então eu sei que na maioria aqui, exceto esse aqui, eu já tenho 230 e aí eu só somo as unidades, né? Então, ó, 4 mais 4, 8, 8 mais 9, 17. Então, 230 mais 17, nessa semente aqui a gente tem 247, é a soma, certo? Dessa mesma coisa aqui, então vai ser 230 mais, ó, 7 mais 9, 16. Então aqui vai ter 246. Mesma coisa aqui, ó, 6 com 7, 13. 13 mais 230, 243. Nesse último caso aqui, ó, porque aqui é todo mundo 80, né? Então, ó, seria 230 mais 16. Então, a gente tem aqui também 246. E nesse tipo 4 é o mais fácil ainda, né? Porque 3 vezes 8, 24. Então, vai me dar 240. Eu tenho 2 aqui, 244. Então, o que tem o maior valor, a maior soma, é justamente as sementes do tipo 1, que é justamente a que ele vai escolher, tá? Que é a que tem a maior soma. Nossa resposta. Letra A. Fechou? Então lembra, sempre que tiver questão de média que ele queira saber qual é a maior média ou a menor, então é a maior soma ou a menor soma, tá? Você não vai precisar dividir. Fechou? Questão de mediana, você precisa colocar os termos em ordem crescente. Sempre coloque em ordem crescente e aí sim depois você pega os termos centrais. Se for ímpar, uma quantidade ímpar, então você vai dividir por 2 e vai pegar o termo seguinte, tipo 4,5. Não existe o termo 4,5, né? Então você vai pegar o quinto. Fechou? Se for número par, e aí você divide por 2, você vai pegar o do meio e o seguinte e faz a média desses dois números, certo? Então, era isso essa aula. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.